Nos 90, houve um comercial da Nike que dizia mais ou menos o seguinte: e se você pedisse a Deus para se tornar o melhor jogador de futebol do mundo, e se ele realmente estivesse ouvindo? Então, enquanto as palavras desapareciam, ele simplesmente mostrava um clipe de Ronaldo o Fenômeno marcando um gol contra o Compostela, sem nenhum contexto, porque apenas olhando você sabia exatamente o que eles queriam dizer. Na realidade, todos sempre souberam. Nunca houve um exemplo de um prodígio que estava tão obviamente destinado a se tornar um dos maiores de todos os tempos como Ronaldo. É muito comum focar nas lesões e nos "e se" da carreira do Ronaldo, sabe? O lado negativo. Mas estamos falando de um garoto que, com 20 anos, antes de ter ganhado uma bola de ouro, antes mesmo de chegar ao Barcelona, já havia disputado 115 jogos e marcando 103 gols. Eu poderia mostrar para você um clipe de 5 segundos dele aos 16 anos, e ainda assim seria suficiente para convencer alguns de vocês de que ele era o maior de todos os tempos. É assim que as pessoas se apaixonaram por ele. É isso que o tornou famoso mundialmente, antes mesmo de ter idade suficiente para dirigir um carro. E é nisso que eu quero focar, no tempo antes das tragédias chegarem, quando o legado do Ronaldo ainda estava para ser definido. E tudo começou com um garoto de dentes salientes, matando aula para participar de alguns testes de futsal em seu clube local, Valqueire. E o engraçado é que naquela época ele ainda não tinha percebido o quão prodígio ele realmente era. Então, quando ele percebeu que havia 50 crianças lá para os testes, ele se convenceu de que não tinha chance de conseguir. Então ele disse a todos que era goleiro. Porque, bem, havia tão poucos deles. Certamente eles lhe dariam uma vaga. E ele estava certo, embora rapidamente tenha ficado óbvio para todos, inclusive para ele mesmo, que ele não era goleiro. Depois de alguns jogos no banco, enquanto perdiam por 2-0 para o Vasco da Gama, seu treinador decidiu jogar o novo garoto no ataque e ver o que acontecia, e o resultado foram 4 gols para Ronaldo e uma incrível virada contra um time contra o qual eles não tinham chance de jogar. Obviamente, depois disso, ele se tornou o jogador principal da equipe e, ao final de sua primeira temporada, ele havia marcado 166 gols e houve até um jogo em que, dos 12 gols de sua equipe, 11 foram marcados por ele. Como você pode imaginar, naquela época o Ronaldo não tinha mais dúvidas sobre suas habilidades. Na verdade, ele estava completamente convencido de que seu chamado era o futebol. Ele até costumava dizer que era seu primeiro amor. E tão apaixonado, aos 12 anos, com seus pais passando por um divórcio, Ronaldo disse à mãe que tinha abandonado a escola para se dedicar ao futebol. Ela ficou furiosa. Disse a ele que ele não teria futuro, que se tornaria um ninguém. Mas por mais que ela tentasse, ela logo percebeu que não havia nada que pudesse fazer. Ela trabalhava 12 horas seguidas em um restaurante, não havia como ela garantir que ele não estava faltando às aulas. E afinal, havia coisas muito piores que uma criança poderia fazer depois de passar por momentos difíceis do que jogar futebol. E bem, por mais louco que possa parecer, essa foi a melhor decisão de sua vida. Nos próximos 2 anos, sua fama cresceu exponencialmente, a história do garoto abençoado pelos deuses começou a circular. Aos 13 anos, ele se mudou para Social Ramos, aos 14 para São Cristóvão, onde até jogou na categoria sub-20, apesar de ser 6 anos mais jovem que todos ao seu redor. Depois disso, não havia como evitar, os grandes clubes chegaram à cidade. Primeiro ele fez um teste no Flamengo, o que o deixou extremamente feliz, pois era seu clube de infância. E ele se saiu muito bem. Eles até o chamaram para um segundo teste, mas se recusaram a pagar suas passagens de ônibus e ele simplesmente não podia mais pagar por elas, já que eram necessárias 4 viagens diferentes para chegar ao centro de treinamento. Então ele desistiu. No entanto, sua jornada obviamente não terminou aí. Pouco depois, 2 agentes entraram em cena e compraram os direitos do jogador por meros $7.000 e começaram a procurar um clube para contratá-lo. Botafogo o rejeitou. São Paulo se recusou a pagar os 25 mil que pediam, e assim por um tempo ele permaneceu no São Cristóvão, e isso poderia ter durado ainda mais se não fosse por um pequeno detalhe. Adivinha quem era o treinador do time do São Cristóvão? Ninguém menos que Jairzinho,
o astro da Copa do Mundo de 1900